Tô recebendo aqui o doutor Alexander Luiz Gomes, ele que é médico nutrólogo, a gente já tava rindo aqui da gororoba. Qual que é a sua gororoba preferida, doutor? Olha, essa ganhou, viu? Acho que não tem gororoba que lasanha fria com Com café. café. Uma pizza fria até que é boa. De É, manhã, a assim, pizza aquela... fria, essa pizza, né, do dia seguinte, ela tem um sabor diferente, né? Aham, Para quem gosta de pizza, e eu gosto de pizza, não como todo dia, né? De vez em aham. quando eu como uma boa feijoada, né? Aqui em São Paulo tem umas feijoadas maravilhosas. Essa é a minha gororoba favorita. Preferida. Muito bem, vamos falar agora, gente, sobre a questão da prevenção da pré-eclâmpsia, né, durante a gestação e também os riscos que a gente pode aí prevenir, fazer a prevenção da mulher durante ali o período da gestação, até mesmo antes, para evitar, né, a questão do autismo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque me gerou algumas dúvidas, até estava ali nos bastidores já conversando com o doutor e falando sobre a questão que me chamou muita atenção, se a gente pode prevenir essa questão do autismo. Pois é, um tema novo até. E respondendo já a sua pergunta, é possível reduzir o risco, sim. Pesquisas apontam para isso, Bárbara. E apontam também que já está mais sedimentado cientificamente a questão da pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia que muita gente não sabe, mas é a doença hipertensiva da gravidez. E olha, 80.000 mulheres por ano morrem em decorrência da pré-eclâmpsia. E 500.000 fetos bebês. 500.000 Nossa, é todos muita os coisa, anos. né? O Muita número, coisa. né, doutor? A maioria dessas mortes acontecem em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde a subnotificação é muito alta, ou seja, esse número pode ser ainda muito maior. E se suplementar corretamente a gestante com vitaminas, com minerais, pode reduzir esse risco de pré-eclâmpsia em até 50%. Olha quantas mortes poderiam ser evitadas né? todos os anos. Inclusive, existe um estudo de 2008 mostrando isso. Eles fizeram, na época uma evolução, dizer assim, olha, quanto que nós poderíamos evitar de mortes de mulheres se nós suplementarmos universalmente as gestantes. E chegaram ao número de 20.000 mulheres por ano. Evitar morte de 20.000 mulheres por ano. E a própria Organização Mundial da Saúde, desde 2018, recomenda que seja suplementada essas gestantes, principalmente desses países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como é o caso do nosso Brasil, né? Em que muita gente não tem o que comer às vezes, né? A maioria das mulheres que utilizam o SUS são mulheres que não têm uma nutrição, não têm uma boa alimentação, mesmo antes e durante também a gravidez. E doutor, quando você fala sobre a questão da suplementação, o que seria? Porque assim, a gente às vezes fica com dúvida. Ai, olha, eu quero engravidar, então vou começar já a tomar ácido fólico, já vou começar a tomar ali uma vitamina para mamãe, enfim. Mas o que seria então as melhores vitaminas, suplementos para a gente começar a tomar para quem já pensa em engravidar ou para quem já está grávida, já está ali e fala, puxa, eu não estou tomando nada. Principalmente antes de engravidar. Fundamental. Tem que ver se está ou não com anemia ou com déficit de ferro. Porque a anemia pode aumentar o risco tanto de pré-eclâmpsia quanto de autismo. Então, antes de engravidar, ácido fólico, importantíssimo. Mas tem que ver a questão se tem deficiências de ferro. A anemia, Bárbara, é a principal doença nutricional do mundo. Atinge mais de 2 bilhões de pessoas. E em torno de 25% das mulheres em idade fértil que menstruam têm anemia ou deficiência de ferro. Então só isso aí já é um risco para engravidar. Então antes de engravidar, tem que arrumar a casa, tem que preparar o terreno para que coloque a sementinha e dê realmente um fruto saudável, né? Muito bem, sem riscos para a gravidez.
Agora, tem vários outros nutrientes, como o cálcio, que é fundamental, principalmente depois da 20ª semana, dosagens corretas. Vitamina D, fundamental, vitamina B12 também, a própria vitamina B6. Então, todas essas vitaminas são fundamentais, como também a parte do ômega 3, que é uma boa gordura que atua muito no cérebro da mãe, que vai via transplacentária para o bebê. Agora, não adianta somente suplementar, você tem que ter uma boa alimentação também, ou uma alimentação mais equilibrada. Evitar frituras, evitar refrigerantes, o cigarro, né? Ter bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida, praticar exercícios e acompanhar muito bem a parte de hipertensão arterial. Fazer sempre o acompanhamento da pressão arterial. Isso é uma coisa fácil, simples, né? Por exemplo, né, na minha gravidez, eu tive já o contrário. A minha pressão ficava muito baixa, então, por vezes, eu tinha que correr, tomar um sorinho na veia e tal. Uma pessoa que eu já tenho a pressão baixa por natureza, minha pressão normal é 9/6. Então, né, tanto que eu sou gelada, assim, né? Então, eu poderia, por exemplo, se eu não tivesse uma boa alimentação, um bom cuidado, eu posso ter uma pré-eclâmpsia mesmo não tendo predisposição para ter hipertensão? Claro, claro. Porque essa pré-eclâmpsia ela é multifatorial. Então você tem que realmente ver essa questão não só de alimentação, mas como está a tua nutrição. Estar alimentado, Bárbara, é bem diferente de estar nutrido. Ou seja, quanto que dos seus alimentos que você consome são absorvidos completamente pelo seu organismo. Então, isso depende de vários fatores, né? Questão da própria qualidade da alimentação, da quebra desses alimentos, né? Da digestão, da absorção desses alimentos e da eliminação também. Então, quem é constipada também tem que se preocupar com isso. É porque muitas toxinas ficam sendo liberadas ali por mais tempo. Então, você estar nutrida, por isso que essa suplementação alimentar, ela é importante. Você vai complementar o que pode estar deficiente. E olha, gestantes, não é comer por 2, tá? Isso é muito importante. Tem essa história aí, né? Não, eu tô grávida agora, eu vou comer por 2, né? Eu vou comer lasanha fria, tomar um café. Isso é desejo de gestantes, por exemplo, né? Comer aquelas coisas que são inimagináveis. Mas que você tem uma boa nutrição, você tem que nutrir realmente você e principalmente o seu bebê, o seu feto, que depende único e exclusivamente de você. Então, ter bons hábitos alimentares e suplementar corretamente, e quando eu falo corretamente, é na dosagem correta. Sim. Não adianta falar, toma a vitamina D, que é fundamental também para prevenir, para reduzir o risco de pré-eclâmpsia e de autismo também. E não são essas dosagens que o pessoal coloca e que faz aí, que tem naquela referência. Não, são dosagens maiores, dosagens boas, corretas, baseadas em estudos científicos sérios. Então, não adianta você tomar vitamina D, eu vou tomar vitamina D 1000 unidades, enquanto que o ideal seria 10.000, 20.000. É como você tomar algum antibiótico que seria 500 miligramas por dia e você toma 50. Não vai fazer o efeito que seria precisa, né? que precisa. Então, utilizar a suplementação realmente na quantidade correta. E quando a OMS chega a dizer, olha, é necessário fazer a suplementação em gestantes, principalmente dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Quando fala isso é porque está realmente embasado em estudos científicos sérios. Mas, infelizmente, isso não é uma prática comum do nosso dia a dia. Infelizmente. Por isso que agora nós estamos também lançando até um curso online digital, falando sobre essas dicas de como você suplementar, de como você reduzir o risco de pré-eclâmpsia e de autismo através da suplementação alimentar
em gestantes. Então, isso é muito importante porque vai desde os exames que você deve fazer para, mesmo antes dessa concepção, né, a pré-concepção, você fazer todo esse trabalho, até exames que não são tão solicitados pelos médicos obstetras, como por exemplo a homocisteína. A homocisteína, ele é um aminoácido de transição que quando ele está muito alto, ele é responsável por infartos, derrames, tromboses e parto prematuro. Só que ele pode ser reduzido, a única coisa que pode reduzir ele, 3 vitaminas. E pouca gente sabe disso e trabalha com isso. Então, vitaminas do complexo B, nesse caso, para reduzir a homocisteína, que pode ser um risco muito grande para a mãe e o seu bebê. Uau, hein? A gente vê, né, que hoje também tem muitas mulheres que estão engravidando um pouco mais tarde. E aí, assim, a gente ouve muito se falar que tem riscos, né, que você pode assumir aí quando você ficar grávida após os 40 anos, que mais ou menos tem sido aí a média que a mulherada tem buscado hoje ser mãe. Esse risco para pré-eclâmpsia também aumenta com a idade ou isso é indiferente? Qualquer idade a pessoa pode passar por uma questão e também a questão do autismo. Tem riscos sim. Esse risco de gravidez pela idade tem, tanto acima dos 40, como também a primeira gestação também pode ser um risco. Você tem que ficar muito de olho, acompanhar muito bem essa gestante, como pessoas que já tenham diabetes, que tenham hipertensão, estejam grávidas, por exemplo, de gêmeos. Tudo isso pode levar a um risco aumentado de pré-eclâmpsia. Então, essa questão genética também. Minha mãe teve pré-eclâmpsia. Opa, puxa vida, eu tenho que me preocupar com isso. Então, eu tenho que realmente fazer um trabalho muito mais minucioso. Nossa, ali, não muito sabia mais que regrado. genética também? Também, Uau. também. Então, essa doença hipertensiva da gravidez, como também o autismo, né? Essa questão, o autismo, ninguém sabe qual é a gênese, mas a parte genética está muito envolvida. E essas deficiências nutricionais, idem, está intimamente relacionada tanto com a gênese como as pessoas que têm autismo na melhora dos sintomas. Se você suplementa esse público, assim, os resultados são muito interessantes, Bárbara, muito, muito bons. E, inclusive, melhora muito a qualidade de vida, porque as pessoas os autistas que não falam, começam a falar palavras, outros que falam palavras começam a formar frases. Gente, que interessante. Por conta dessa questão de déficit mesmo de vitaminas? Sim, sim. O autismo em si, a maioria tem seletividade alimentar. E outra grande parte, estima-se que mais de 80%, tem alteração intestinal, na flora intestinal. Então, não absorve tão bem. Ou seja, junta a parte de seletividade alimentar com a má absorção de nutrientes. Então, realmente fica desnutrido celularmente falando. Então, nós temos que trabalhar essa parte também. E a questão intestinal das gestantes é muito importante. Então, vamos falar. tem que trabalhar muito como sobre isso. Por exemplo, aí a pessoa já está grávida. Vamos colocar uma mulher que já está grávida. Como é que aí, a partir daí, que ela tem que se alimentar e fazer essa suplementação? Uma outra questão, a suplementação via oral e venosa, ela muda também, né? Me fala um pouquinho. Bom, venosa então, é uma mulher que está grávida, está com uma ferritina baixa, que é o depósito de ferro. Tem que usar ferro endovenoso, porque tem que ser rápido, né? A gravidez você não pode esperar 3, 4, 5 meses para aumentar esses níveis de ferro no corpo. Tem que ser endovenoso. Eu tenho pacientes, por exemplo, Bárbara, que têm familiares com autismo e que chegaram com exames, a vitamina D lá no chão, a ferritina muito baixa. Aí eu faço o que com essa paciente? Vitamina D intramuscular em doses
mais altas, seguras, e o ferro na veia, que tem que melhorar, porque nós temos que agir rápido nesse ponto, nesse caso, né? Agora, em casos mais tranquilos, mais na prevenção, não, aí dá para a gente utilizar via oral tranquilamente. A via oral para manutenção é muito tranquilo. Agora, muito importante, como eu falei, a parte intestinal tem que trabalhar, você pode usar probióticos, é importante que não fique com constipação muito tempo, existe várias coisas que você pode utilizar, inclusive o óleo mineral, que é muito bom para as gestantes. Nós temos que trabalhar também uma coisa muito importante, as intolerâncias alimentares, porque nós temos, geralmente, intolerâncias que nós nem imaginamos. É verdade. A pessoa fala, puxa, eu tenho constipação, pode ser intolerância a algum alimento. Eu tenho diarreia quando eu tomo leite, por exemplo, que é comum muito até. Muito comum, super É comum. fácil, por saber, é intolerância ao leite. E quando dá constipação? Às vezes, o próprio leite ele pode dar constipação em algumas pessoas e não dá diarreia. É muito mais difícil a gente saber. E para a gestante, isso é ruim, porque inflama o organismo. Então, além de todas essa questão de se alimentar melhor, evitar refrigerante, álcool, açúcares, né? Tabaco, açúcares, né? O excesso realmente, porque pode levar a um diabetes gestacional, que aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Nós temos que tratar realmente, nós temos que não só pensar na mulher, mas principalmente no bebezinho, no bebezinho. Chegou uma mensagem, vamos ver aqui, pode colocar na tela para mim? Nossa, tá um pouquinho longe. Vem um pouquinho só pra frente, Ju, pra mim. Osana Carneiro, lá de João Pessoa. Olha que bacana. Um beijo, pessoal de João Pessoa. A minha nora fez pré-natal com o doutor Alexander. E teve uma recuperação muito rápida e foi parto normal. O bebê já tem 6 meses e nunca esteve doente. Uau! Sabia dessa? Legal. Um abraço para você, Osana. Muito bom a sua participação. Olha só, que coisa interessante, né? E essa questão de você de trabalhar gestante, você prepara esse fruto, né? Você está tratando também, trabalhando, melhorando e, às vezes, modificando a parte genética, que pode ser modificável de acordo com o suplemento que você utilize, da forma que você utilize. É a epigenética, né? Ou a nutrigenômica também. Então, você coloca os nutrientes para ajustar essa questão do DNA, inclusive. Ele pode modular. Existe... Interessante isso, né? Porque muito. Às vezes a pessoa fala, porque minha avó teve, minha tataravó teve, então eu também vou ter. Mas você consegue, através dessa questão, então, mudar esse gene? Existem alguns estudos que apontam para isso, né? Apontam, por exemplo, mesmo que uma criança nasça com tudo para ser autista, genética, a mãe teve anemia na gravidez, baixa vitamina D, não usou cálcio corretamente na gestação, não usou ômega 3 corretamente, ou seja, tem metais pesados tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio no corpo. Então, tem tudo. Nasceu. Se você suplementar corretamente esse bebê, a partir do 3º mês, ele pode não vir a ter autismo. Mesmo nasce com tudo. Então, você pode modular. Como que suplementa um bebezinho? Como é que é? É pozinho? Umas gotinhas. Gotinhas? Isso. Que interessante. E aí tem vitamina D, tem polivitamínico mineral, tem ferro, que é fundamental, porque a reserva de ferro da criança é até 3 meses. Então, você tem que suplementar a partir do 3º mês, mamãe. Olha aí, a partir do 3º mês tem que suplementar o ferro e tem que dar também a vitamina D, que é fundamental para a saúde do bebê. Muito legal, gente. Olha, super interessante esse bate-papo, né? A gente poderia falar um pouquinho mais aqui, mas o tempo da gente voa. Eu quero te agradecer, quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo e quem tiver mais dúvidas também, onde pode encontrar mais informações. No meu Instagram, nós temos várias informações lá, Dr. Alexander Gomes.
Então, esse aí, o Instagram, você consegue ter mais informações, inclusive sobre esse curso, né, de como você reduzir o risco de pré-eclâmpsia e de autismo através da suplementação alimentar em gestantes. Muito bom. A gente vai continuar aqui conversando um pouquinho mais